Boa noite, amados. Que privilégio estar aqui com vocês, podê-los conhecer, não apenas agora de ouvir falar, mas de vê-los. O pastor Marcelo realmente esteve conosco em Paranaguá, e eu já tinha ouvido falar tanto da igreja Amor e Cuidado aqui em Araçatuba e também as suas extensões, mas vir aqui conhecê-los, e ter um tempo com o pastor Marcelo, a pastora Ana, tem sido muito precioso para nós. Cremos que realmente aquilo que o pastor acabou de falar aqui, já há algum tempo havia no céu esse encontro marcado para abençoar a nossa vida. Eu me sinto muito abençoado de estar aqui com vocês. E aí quando ele me desafiou, ele fez um convite, mas eu entendi que era um desafio. Ele falou: você prega ou não prega hoje? Ele não falou desse jeito não, Ele só me convidou para pregar hoje à noite. E eu quero estar aqui com vocês. Não sou um bom pregador, mas pelo menos eu conto algumas histórias. E eu quero que, olhando à luz da palavra de Deus, a gente possa aprender muito mais hoje à noite. Estar aqui com a minha esposa é bom demais, Nós temos também 2 filhos pequenos, a Marcela, que vai completar 5 anos agora, dia 21, e o Luiz Otávio, de 4 anos e meio, Então a nossa família é uma família muito abençoada, muito linda e um milagre do céu. Eu sei que as irmãs estão de repente pensando: peraí, o pastor errou na idade das crianças. Como que a filha vai completar 5 anos e o filho tem 4 anos e meio? Não dá certo esse negócio. Queridos, eu até acabei não passando uma foto ali para o pessoal, mas se você ver a foto da minha família, eu ia perguntar para você: qual é o nosso filho do coração? E aí você ia ter uma dúvida bem cruel, assim, você ia falar: não, mas a Marcela parece muito com a pastora Flávia, e o Luiz Otávio parece um Marcelinho, porque é muito igual ao pastor Marcelo. Depois eu vou até mandar aí para o pessoal uma foto, se eles quiserem compartilhar com você, só para você ver. Deus fez um milagre na nossa vida. Depois de 12 anos de casamento, e nós não tínhamos ainda filhos, entendemos que Deus não quis nos dar filhos biológicos até aquele momento. Então Deus nos deu 2 filhos do coração. Eu não vou me alongar nessa história, mas Deus nos deu primeiro a Marcela, que no hospital, na maternidade, as enfermeiras colocaram o nome de Marcela naquela menina que estava lá já há 17 dias na neonatal. E aí nós só mantivemos porque entendemos que foi um sinal de Deus. E depois, durante todo o processo de adoção da Marcela, então, nós somos chamados também para conhecer o Luiz Otávio, O Luiz Otávio estava com 5 meses e meio num abrigo, e nós fomos lá e tivemos a oportunidade de conhecê-lo, e ali, mais uma paternidade, uma maternidade surgiu. Então essa é só para você entender um pouquinho da nossa família. Mas eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Você pode dizer comigo assim? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Queridos, quantos aqui foram escolhidos por Deus? Levante sua mão aí se você foi escolhido por Deus, você entende. Entenda algo: você é uma coisa louca, meu irmão. Você é uma coisa doida, que Deus escolheu para revolucionar essa cidade, que Deus escolheu para revolucionar esse estado, essa nação e este mundo todo. Independente da sua formação, da sua graduação, você pode ter muitos diplomas, ou você pode ter diploma nenhum. Deus escolheu você. Independente do berço que você nasceu, você foi escolhido por Deus. Entenda isso. Sabe, hoje eu vim para Araçatuba, pastor Marcelo, com uma outra palavra, pensando que lá atrás você tinha falado: de repente você prega. E eu fiquei pensando, até falei com o Diego, passei para ele o esboço, e tal. E hoje à tarde não é essa. Eu preciso falar sobre aquilo que Deus fez na minha vida. E o pastor Marcelo escutou eu pregando algo lá em Curitiba, há anos atrás, e Deus trouxe tudo à memória nessa tarde, porque eu ouvi dele nessa manhã sobre os improváveis que Deus vai usando.
Sabe, eu falei, Deus, eu vim aqui, e realmente eu vim aqui para aprender com vocês, porque eu preciso aprender sempre, não posso ficar parado. E aí eu aprendi muito, eu fui relembrado de tantas coisas. À tarde, na parte da tarde, nós sugamos os pastores de vocês. A gente brinca, né? Coloca um canudinho e suga tudo que tem. E o pastor Marcelo usou algumas palavras para mim. Uma das expressões que ele usou foi assim: vocês já têm. Falei, gente, eu já usei essa expressão também, eu tinha esquecido. Sabe, então eu quero compartilhar algo com você de uma forma até breve, mas entenda algo. Eu quero te contar uma breve história. Havia um ratinho, um pequeno rato. As irmãs aí que não gostam de rato, tem neogiriza rato, mas tem homem que também sai correndo quando vê um rato. Mas fica tranquila que o rato não está aqui, é só na história. O ratinho está lá na beira da ponte para passar para o outro lado. Mas ele começa a olhar para aquela ponte. E naquela ponte ela é formada de cordas e tábuas. Porém as tábuas em alguns lugares elas eram espaçadas, haviam tábuas ali quebradas. E aquele ratinho ficou pensando na sua mente ratal, e ele falou assim: não dá para eu atravessar, porque eu não sou um bom equilibrista. Se eu começar a andar pela corda eu vou cair, e eu não vou conseguir pular de uma tábua para outra, eu vou cair. E aí ele, enquanto pensava isso, chega do lado dele um elefante. E o elefante então está ali, ele olha para o rato, os dois se conversam rapidamente. Imagine qual conversa é essa. E aí então o elefante fala assim: você quer ir para o outro lado? Quase que o rato fala para ele assim: não, estou só observando a paisagem, né? Mas ele fala assim: quero, mas não consigo. Ele falou assim: é fácil, sobe aqui em mim e eu te levo do outro lado, que eu também estou indo para lá. E aí então o rato sobe do elefante e eles atravessam aquela ponte. E a ponte ela balança demais. E o rato ali se segurando com as suas patinhas naquele elefante, chega do outro lado, ele desce. E ele fala assim: seu elefante, você viu como eu chacoalhei essa ponte? Moral da história, eu brinco muito com o pastor Odilon sobre isso. Ele é o meu elefante, eu só sou apenas um ratinho. Apesar que ele é magrinho, ele já esteve aqui, vai estar de novo, né? Ele é, o pastor Ralph Fels diz o seguinte: assim é o Odilon de frente. Esses dois deles, né? O Odilon de frente, e assim é ele de lado, quase você não enxerga. Mas queridos, por que eu só falei dessa historinha aqui? Porque às vezes nós podemos ser tentados a achar que nós conseguimos fazer alguma coisa sozinhos. E não dá para pensar desse jeito. Nós precisamos lembrar que sempre Deus colocará pessoas na nossa vida que nos ajudarão a vencer obstáculos e alcançar o alvo que Deus tem para a nossa vida. Lembre-se, e por isso eu começo dizendo: nunca ande sozinho. O discipulado é bom demais, porque ele vai nos abençoar para chegar onde Deus quer que nós venhamos a chegar. Sabe, o discipulado ele vai nos impulsionar a cada dia mais. Sabe, quando eu olho que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, queridos, quando eu penso que Deus me escolheu, um menino sardento que tinha cabelo há anos atrás, né? Mas sardento, se você prestar atenção, apesar que a barba do pastor Marcelo também é meio avermelhada, né? Mas a minha barba, ela é ruiva. Meu cabelo não é ruivo, mas eu tinha sempre um semblante de ruivo. E eu escutava na escola tantas coisas, né? Tipo assim: poxa, a mãe deu banho e esqueceu de secar, tá tudo enferrujado, moleque, né? Vai jogar bola, chama o sardentinho lá. Eu falo, se eu tenho algum ruivo aqui que o pessoal curte da sua cara, eu sei que você sofre, porque eu sofri um pouco. Um menino envergonhado, sabe, um menino que sempre andava só olhando para o chão, com vergonha de cumprimentar as pessoas. E de repente estou eu aqui, falando nessa igreja de excelência, falando para pessoas nobres como você. Sabe, quando eu penso nisso, eu falo: Deus, isso é loucura. Pastor Marcelo, fui junto lá com a caravana para a Coreia. Quando eu pisei em Seul, eu falei, primeiro em Dubai, na escala, pisei em Seul, falei: o que eu estou fazendo aqui? Mas um dia, o meu elefantinho, você vai olhar o Odilon e falar assim: olha o elefantinho do pastor Marcelo aí. Não, o pastor Odilon falou assim: tira o passaporte. Eu falei: pastor, para quê? Ele falou assim: tira o passaporte. Eu falei:
tá bom, vai lá, tira passaporte. Aí ele falou assim, agora pega o visto americano. Eu falei, pra quê? Eu não sei nem falar inglês, nem uma palavra. E aí ele falou assim, vai atrás do visto. Eu falei, Deus, é impossível. Eu tinha tantos amigos que já tinham reprovado na entrevista, não conseguiram visto negado. Eu falei, não vai dar certo. E eu, na época, ainda sem filhos, ou tinha Marcelinha, quando eu tirei o visto não tinha Marcelinha ainda. E aí vou eu para o consulado americano. A última pergunta que a menina que estava fazendo a entrevista comigo, ela fez. Ela falou assim, bem, o senhor vai lá, tá, o senhor é pastor? Eu falei, sim. Olha a última pergunta que ela me fez: quantos livros tem na Bíblia? Eu falei, Deus, eu acho que agora eu vou mangar, né? Eu vou falar assim, na católica com os livros apócrifos ou na Bíblia protestante, né? Mas não, eu falei, olha, 66. Ela fechou o caderninho dela, ela falou assim, ok, seu visto foi aprovado. Eu falei, Deus, é tu na causa. Ela não perguntou nada demais, foi muito fácil, mas eu estava sendo impulsionado. Falo para o Odilon, pastor, estou com visto. Ele, legal, agenda aí, tal data nós vamos para os Estados Unidos. Gente, e aí assim, foram 2 viagens em 1 mês e meio, 2 meses, uma para a Coreia, outra para os Estados Unidos. Na Coreia eu emagreci 2,5 kg, nos Estados Unidos engordei 4. A Coreia, você aprende a orar, jejuar, foi bom demais. 40 dias o ano passado, fiz junto com o pastor Marcelo também, né, aprendendo cada dia mais no Senhor. E aí Estados Unidos você dá uma esbanjada, né, você come um pouco mais e tal. Mas queridos, é tão importante nós compreendermos algo. Independente de quem você é, pense que existe algo dentro de você que quer influenciar essa nação. Tem. Às vezes você vai se olhar no espelho e falar assim, não dá. E eu quero te falar algo, dá sim, porque Ele está em você. Eu escutei algo esses dias e eu fiquei pensando. Christopher Vergara, né, o chileno Vergara, ele falando lá em Curitiba, ele falou o seguinte, falou, olha, o Papa tem um carro. E qual é o nome do carro do Papa? Qual é o nome? Papa Móvel. Falou assim, mano, presta atenção. Cristo, através do Espírito Santo, mora dentro de você. Então você é um Cristo móvel. Cara, eu achei que é isso. É tão simples, mas é verdadeiro. Então nós podemos fazer proezas que nem nós acreditamos, mas através dele nós podemos. Sabe, eu quero que você pense. Eu não vou ficar aqui, eu vou só citar alguns textos. Mas quando você olha para a história de Davi, 1 Samuel capítulo 16, o que você vê, Deus precisava levantar, ungir um novo rei. E ele fala a Samuel, vai lá e unge um da casa de Jessé. Samuel então vai, resumindo aqui a história. Samuel vai lá para sacrificar, né? Jessé fica um pouco preocupado se estava indo em paz ou não. O profeta, né, chegando na casa, imagina o pastor indo de surpresa na sua casa, né, e falando, ei filho, vim aqui te visitar. Aí você pensa assim, o que eu fiz de errado? Não sei se você já pensou isso. Mas chega lá o profeta e ele fala, olha, eu vim aqui para ver os seus filhos. E aí então começa a passar os filhos de Jessé. E quando chega Eliabe, o que acontece? Samuel no seu coração pensa o quê? É esse, o cara bem apessoado, tipo o pastor Marcelo Toschi, assim, bem apessoado, grandão. Eu admiro demais mesmo. Agora, ele, no seu coração, a Bíblia fala no versículo 6 de 1 Samuel 16, que ele tinha certeza, é esse. Mas no versículo seguinte Deus já corrige. Não é, não olhe a aparência, porque o homem olha a aparência, mas eu, Deus, vejo o coração. Quando eu penso nisso, meu irmão, você pode ter a aparência que for, você pode ter todos os dentes na boca, você pode não ter dente nenhum, Deus quer usar a sua vida. Agora é bom cuidar dos dentes, é claro. Então é tão valioso nós compreendermos isso, e você entender que Deus quer te usar. Mas também lá na sua célula, no ministério que você cuida, você poder observar as pessoas e compreendê-las ao ponto de vista do céu, não apenas aquilo que você está enxergando.
Porque quando nós simplesmente escolhemos as pessoas para ser um próximo líder de célula, ou mesmo para trabalhar conosco em algo que nós estamos vendo, em algo que nós estamos fazendo, e nós simplesmente escolhemos pela vista, certamente nós erraremos, certamente nós vamos nos decepcionar. Agora, quando nós olhamos com os olhos de Deus, quando nós olhamos pela fé e não pela vista, não por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que Deus vai nos direcionando, então, meu irmão, as coisas vão dar certo, e nós vamos descobrir preciosidades em nosso meio. E eu sei que essa é uma igreja que tem descoberto tantas preciosidades. Pastor Marcelo falando de cada líder, né? Pastores de ministério, líderes, voluntários, tanta coisa linda que vocês têm aqui. E eu venho aqui simplesmente para te dizer: continue acreditando que Deus vai usar a sua vida, e vai usar aquele que talvez o mundo não está dando nada, mas Deus já deu tudo, porque deu o filho dele na cruz por essa pessoa. E não é simplesmente para a pessoa ser resgatada, tirada de onde ela está e ser inserida na igreja e ficar sentada. Não, Deus conquistou ela na cruz para que você possa hoje alcançá-la, para que você possa trazer, ajudar nessa restauração e colocar ela para trabalhar, para fazer a obra, para se envolver, para se comprometer. Então, querido, lembre-se disso, é tão importante. E eu quero, olhando por esse prisma, olhando para Davi, eu quero que você pense rapidamente comigo que algumas características Davi tinha, e Davi era um improvável. Ele não era tão bem afeiçoado. A Bíblia fala que Davi tinha um bom semblante, mas, sabe, não fala que Davi era bonito. Não fala como falou de Eliabe, né, que Samuel encheu os olhos. Eu fico imaginando que Davi, aos altos dos seus 15 a 17 anos no máximo, Davi, um adolescente para jovem, mudando a voz ainda, o corpo ainda tomando algumas formas, chega aquele menino franzino, fedendo a ovelha, no sentido, né, do bicho lá, que ele estava pastoreando, ele estava trabalhando, e ele é escolhido. Nem Jessé acreditava no filho, porque ele não foi chamado quando foi para passar os filhos por Samuel. Ele deixou Davi lá. Ele não falou para Samuel de cara: olha, eu vou passar esses aqui, mas já que você reprovou o primeiro, reprovou o segundo, peraí, tem mais Davi. Não, foi Samuel, direcionado por Deus, que falou assim: ei, quase que eu compreendo o seguinte. Samuel, olhando nos olhos de Jessé, falou assim: cara, tem mais filho aí, cadê ele? Ele pergunta: tem mais nenhum? Tipo assim, você não está me escondendo ninguém? Aí, olha o pai, parece que desnaturado, né? Ah, tem meu filho, Davi. Ele só está me ajudando, está trabalhando. Meus outros filhos estavam todos juntos aqui, mas ele está trabalhando. Sabe, o próprio pai não estava acreditando que ele poderia ser aquele que agradava a Deus, mas o pai estava errado. Sabe quando você já recebeu alguma palavra negativa da sua própria família? Queridos, não interessa o que já te falaram, o que interessa é o que Deus quer de você e espera de você. É simples assim. Davi e o improvável, quando você vai, tanto você como o improvável, aquele que você vai levantar, lembre-se de algo: improvável sempre vai estar trabalhando. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Sempre. Olha lá, então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Eu lembro que depois que eu preguei essa mensagem, pastor Marcelo, eu preguei ela mais uma vez em Paranavaí, noroeste do Paraná. Enquanto eu ministrava esse primeiro ponto, quando eu li esse texto, eu falei: Deus do céu, tem igrejas que estão perecendo, não estão comendo ainda do banquete, porque não deixam os improváveis irem além. Estão só escolhendo os prováveis, achando que só aqueles que são bonitinhos, aqueles que falam bonito, eles que serão usados por Deus.
e não estão crescendo, não estão amadurecendo, não estão alcançando, chegando no alvo que Deus tem para a vida deles, porque eles estão deixando um menino ainda no campo, porque eles não estão dando valor a pessoas que humanamente parecem não ter nada para oferecer. Samuel falou o seguinte: nós não sentaremos à mesa, ou seja, nós não vamos desfrutar do banquete enquanto Davi, ou o seu outro filho, não chegar, enquanto o improvável não chegar. Escute isso, querido, líder de célula, olhe para todos da sua célula com os olhos da fé, e principalmente aqueles que pagam um preço junto com você, de oração, trabalham junto com você. Se tem alguma coisa para fazer, eles estão do seu lado, ainda que fale um português errado. Querido, se você me ouvisse falar das primeiras vezes quando eu preguei na igreja, você não ficaria na igreja, é sério. Talvez você está me escutando e fala: pastor, nem hoje eu ficaria, mas tenha misericórdia de mim. Mas naqueles dias tinha um púlpito tudo improvisado, igreja no início, e aí era um púlpito, era para, na verdade, partitura assim, né, para colocar ali as folhas dos músicos, e era o nosso púlpito, mas ele já era moderno, era de acrílico a parte de cima, né? Mas ele tinha uma rodinha, e a minha esposa, ela sofria o culto todo, porque ela achava que eu ia quebrar aquela rodinha enquanto eu pregava, porque eu não sabia o que eu fazia com as mãos, ainda que fui treinado em Curitiba. Mas, meu irmão, quando você vai para o batente mesmo, quando você vai na linha de frente, quando você precisa dar cara, você é o pastor, aí o calo aperta, e aí eu estou ali domingo após domingo, sabe, apertando aquele negocinho. Ela fala: amor do céu, para com isso. Aí eu parei, aí ela começou: amor, agora, hoje eu contei 100 e poucos nés que você falou na mensagem. Falei: né, amor, aqui é mais um. Aí ela foi para o discipulado, e a pastora Sinora é uma bênção, porque ela falou assim para minha esposa: pare de prestar atenção nos nés dele, porque você está deixando de receber aquilo que o Espírito Santo tem a falar contigo. Mas ela me ajudou, ela sabe disso. Eu brinco com essa história porque ela me ajudou demais e me ajuda até hoje. Sabe, queridos, é tão importante quando você vê alguém trabalhando do seu lado. As células que nós mais multiplicamos até hoje são com pessoas, e foram com pessoas iletradas. Nós temos hoje uma pastora de uma das nossas igrejas, né? Nós abrimos mais uma igreja lá no litoral do Paraná, e ela era uma líder de célula nossa, junto com o seu esposo. Ele já era um supervisor nessa época, e ela ali liderando a célula. E às vezes nós íamos lá fazer a supervisão, e ela falava um português, queridos, era nós fumo, nós vai, e às vezes me dava mas ela multiplicava aquela célula. Tinha bancário na célula dela, e multiplicava a célula, e chegava gente importante e multiplicava a célula. Fala: Deus, tem um negócio, né? Eu tenho um negócio aí. Hoje são pastores. Sabe, quando você vê pessoas trabalhando, lutando, invista nelas, porque elas vão junto com você chegar além. Entenda isso. Então olhe para a sua célula, invista nas pessoas. A segunda característica de um improvável é que ele vai sempre reconhecer que não pode fazer nada sem a ajuda de Deus. Sabe, se você vê alguém, a gente usa a expressão lá, cantando de galo, dizendo: olha, né, eu sei o que estou fazendo. Eu sempre falo para minha esposa, ela sabe disso. Antes de subir aqui, eu falei assim: vou infartar hoje. E cada domingo eu acho que eu vou infartar, pastor Marcelo, é sério. Mas graças a Deus nunca aconteceu, e não vai acontecer em nome de Jesus. Mas porque dentro de mim existe uma certeza que eu não posso estar aqui, eu não posso subir no púlpito da igreja onde eu sou pastor, eu não posso ir aos lugares que eu já fui para ministrar, se Ele não estiver comigo, se Ele não fizer alguma coisa. Porque eu posso falar e nada acontecer. E quando você olha para Davi, você vê alguém que reconhece que Deus sempre esteve o livrando. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 a 37 fala sobre isso. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando apareceu um leão ou um
urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vai, que o Senhor esteja com você. E aí você conhece a história de Davi, você sabe o que aconteceu. Agora olha o reconhecimento dele. Ele não simplesmente falou: olha, eu já matei leão, eu já matei urso. Porque às vezes nós vemos pessoas que se dizem de Deus, mas parece que louvam mais a si do que o próprio Deus. Não, eu tenho força, eu tenho poder, eu tenho fé. Meu irmão, até para ter fé, nós precisamos falar: Senhor, aumenta a nossa fé. É Ele que aumenta, é Ele que mexe em nós, é Ele que opera em nós e através de nós. Sem Ele, nada nós podemos fazer, não dá. Então olhe lá na sua célula, quando as pessoas dizem assim: olha, se não for o Senhor, se não é Deus agir, é só Deus na causa, você está vendo uma pessoa dependente de Deus. Você líder, supervisor, pastor, sabe, que a cada dia você possa reconhecer: se não fora o Senhor, o que seria de mim? Lembre-se disso, meu irmão. Se não fora o Senhor, hoje eu seria um padre da Igreja Católica Ucraína. Entenda isso. Quando eu me converti com 13 anos de idade, 13 para 14, nós éramos ativos dentro da Igreja Católica. Meus pais, catequistas, meu pai, minha mãe, minha irmã, catequistas. E minha mãe começou a ler a Bíblia, mas ler de verdade. E eu sei que ali o Espírito Santo pegou ela, e ela começou a ter muitas dúvidas. E ela começou a perguntar, e algumas dúvidas aí ficaram sem respostas, ou respostas tipo assim: filha, é desse jeito, e acabou. E aí minha mãe falou assim: não pode. Nesse meio tempo conhecemos um pastor, e esse pastor então começa a ir de uma forma bem despretensiosa. Meu pai sempre foi presidente da Associação de Moradores do Bairro, foi candidato a vereador em Curitiba por 3 vezes, graças a Deus nunca ganhou. Eu falo isso graças a Deus, né, por causa de algumas situações que nós já vivemos. Mas na época ele não tinha ainda entregado o coração a Jesus. Mas esse pastor então, por causa do auxílio do meu pai estava ajudando essa igreja. Esse pastor fala assim: eu posso fazer uma visita para vocês? E ali ele pega um livrinho, Vida Frutífera, editora, acho que Juerp, olha, é de 1900 e bolinha, né? E aí ele começa a ministrar na nossa família, queridos, e ali nós resolvemos entregar a vida para Jesus. Sabe, aos 14 anos, eu era coroinha também, né? Eu estava ali todo envolvido. Aos 14 anos eu iria para a Ucrânia, eu ficaria lá 4 anos estudando, e voltaria de lá padre formado. Mas Deus me alcançou nesse meio tempo, com aquilo que é a verdade da palavra. Sempre falo o seguinte: eu não recrimino a questão do catolicismo, mas eu compreendo, até porque tem muitos católicos que hoje estão vivendo a palavra. É interessante isso. E às vezes muito mais que muito crente que está dentro da igreja. E isso me traz uma incomodação, porque todos nós precisamos viver a palavra. Sabe, então é tão importante nós entendermos que Deus, Ele move. Eu não estaria aqui se não fosse o Senhor. Então lembre-se disso. Para você multiplicar a sua célula, só vai multiplicar se Deus agir e você reconhecer que é Ele fazendo. Você só vai ter novos líderes lá na sua célula se você reconhecer que é Ele que pode levantar os novos líderes. Você é só um instrumento para a fomentação de algumas coisas, para que, sabe, para cutucar algumas situações, mas é Ele que faz, e que sempre você possa dar glórias a Ele. Então lembre-se disso. Terceira coisa aqui é que o improvável, ele enfrenta os desafios e gigantes que surgem. Meu irmão, independente daquilo que vai aparecer na sua frente, é tão interessante, porque tem pessoas que são mais ou menos assim: apareceu um obstáculo, o Sr. Marcelo falou sobre isso hoje de manhã, parei, desisto. Elas esquecem que o chamado é irrevogável.
Sabe, mas apareceu uma dificuldade. Compartilhamos com o pastor Marcelo, já com a pastora Ana, até com os pastores que estavam hoje de manhã, uma dificuldade que nós passamos na igreja em Paranaguá. E aí entendemos a questão e até o direcionamento de Deus em voltarmos para lá. Mas, queridos, nós poderíamos chegar lá e falar assim: acabou tudo, não dá mais, Deus. Não dá. Aquilo que nós tínhamos como certo não deu certo. Aquilo que nós sabíamos não deu. E então um desafio se levantou da reconstrução de algo. Nós choramos, nós oramos e Deus simplesmente falou para nós: vai. Hoje à tarde Deus falou de novo: vai, continua indo. Sabe, queridos, nós precisamos compreender, ainda que gigantes se levantem, ainda que dificuldades se levantem, pense que sempre depois de uma batalha existe um momento, sabe, de bonança para a sua vida. Pensa nisso. Existe uma vitória para a sua vida. Sabe, eu fico pensando que depois das águas amargas sempre tem água doce para se beber. Meu irmão, minha irmã, como nós precisamos compreender isso. E é tão interessante porque aqueles que parece que menos capacidade têm são aqueles que mais lutam para derrotar os gigantes. São aqueles que pegam realmente o leão e falam assim: ei, o negócio aqui é diferente. Comigo é no braço mesmo, com o poder do alto, mas vai no braço. Sabe, queridos, é importante. Agora tem pessoas que não se acham improváveis, se acham bons. Então eles ficam sentados esperando as coisas acontecerem. E na hora que um gigante se levanta, na hora que parece que tem só uma parede na frente, não tem mais saída, ele dá um braço atrás e fala assim: eu vou procurar outra rota, porque essa aqui não deu certo. Queridos, uma das coisas que nós no ministério sempre falamos, desde que Deus nos chamou para tempo integral em 2005, nós falamos algo: nós não temos plano B. Nosso plano é A, é do alto, e tem um alvo. Nós não vamos retroceder. E depois de anos Deus nos deu 3 palavrinhas: sem retorno, sem lamento e sem limites. E aí nós nos entregamos, e Deus tem feito maravilhas e vai fazer muito mais. Ele vai fazer, e Ele vai fazer na sua vida, se você compreender. Você é improvável. Meu irmão, me permita falar assim: você é uma coisa louca. Te pergunto, você salvaria você mesmo morrendo numa cruz? Mas Ele te salvou, Ele te escolheu para que as coisas possam ser diferentes, para que você possa impactar essa geração e influenciar essa geração. Sabe, queridos, última história aqui. Um dia, eu estava trabalhando ainda no escritório em Curitiba. Eu estou com o pastor Odilon como meu pastor desde 94. Então são 24 anos debaixo do cuidado do pastor Odilon. Então ele me viu realmente crescer, viu nós começarmos o nosso relacionamento, Flávia se convertendo. Eu tinha um ministério, mesmo dentro da igreja, eu tinha um ministério evangelístico, pastor Marcelo. Eu queria evangelizar só as meninas do colégio, mas aí um dia o Espírito Santo me pegou, e ele falou assim: cara, ou você conserta a tua vida, ou você vai estragar a tua vida de vez. E aí eu orei, terminei um relacionamento até com uma menina da igreja, mas terminei o relacionamento que tinha durado mais tempo, que fazia 3 meses. Isso eu tinha 17 anos. E aí eu fiz uma oração, falei: Deus, eu não quero mais saber de mulher, entenda, nesse momento. Eu quero saber da tua vontade. Deus, eu só vou agora me interessar pela menina que vai ser a minha esposa e mãe dos meus filhos, e vai ser uma pastora junto comigo, porque quando eu me converti, eu já recebi o meu chamado. Eu entreguei minha vida para Jesus num sábado à noite. No domingo à noite, voltando daquele acampamento que eu fui participar, Deus falou comigo que eu seria um pastor. E aí então eu fiz essa oração. Passou poucos dias, eu conheço essa beldade. Eu olho para essa menina, eu olho para ela, sou apresentado na escola para ela.
falei, ela tem 16 anos. Eu falei, Deus, e ela é bonitinha. Na verdade, ela não é só bonitinha não, Deus, ela é bonita. E é bastante areia pro meu caminhãozinho. Deus, mas eu fiz uma oração. Eu não posso me relacionar com ela. Mas aí, dias depois, eu não resisti. E aí a amizade, né? Eu meti um beijo nela. Mas eu me arrependi. E eu falei para ela, eu só vou namorar. Aí eu vi que ela gostou, né? Ela falou, vou perder um pão desse. Aí eu falei assim para ela, falei, eu só namoro com você se você for para a igreja comigo. Ela falou, vou. Demorou um mês. Ela foi. E aí eu quase fritei. Por quê? Ela ficou apaixonada por Jesus. E ela descobriu algo que antes de começar um relacionamento eu tinha que orar. Ela chegou para mim e falou assim, você fez errado. Eu falei, Deus, é essa mulher mesmo que eu quero. Eu falei, mas nós vamos continuar, né? Ela falou, eu vou orar. Eu falei, não, Deus já respondeu. Estamos casados, né? Vai fazer 18 anos nesse ano agora, em dezembro desse ano. Agora, queridos, nós estávamos trabalhando em tempo integral já. E aí um dia tinha um trabalho lá na igreja, o Ministério do Reciclável. Não sei se o pastor Marcelo, acho que não chegou a conhecer essa época. Aquele prédio era muito feio lá em Curitiba. E tinha um lugar que era um depósito de reciclável. O pessoal da igreja trazia tudo para ali. E um dia, pastor Odilon, eu trabalhava no setor administrativo na igreja, além de cuidar de células jovens. E aí, pastor Odilon falou assim, me ligou, falou, Marcelo, fiquei sabendo que você está na rua. Falei, tô, pastor. Tá com o carro da igreja? Falei, tô, pastor. Era no Marajó, uma beleza de carro, né? E ele falou assim, onde você está? Falei, olha, eu pedi permissão, vim aqui com a Flávia, precisava resolver um negócio do cartório, então nós estamos aqui, imagine, cartório, estava bonitinha ela também. E aí o pastor Jean falou assim, passa aqui em casa. E a gente já tinha passado por alguns testes, né? Eu já tinha, passado por algumas situações, abrindo valeta, né? E tantas coisas na igreja, começando lá pelo ministério da enxada, né? Da vassoura. E aí, o pastor Odilon falou isso, eu desliguei o telefone, falei, vou, pastor, desliguei o telefone, falei para a Flávia, é hoje o dia da honra? Pastor Odilon, não fazia muito tempo que tinha mudado para um outro bairro lá na cidade, foi morar em um apartamento. Falei, gente, o apartamento dele deve ser bem legal. E olha só, nós vamos tomar um café na casa do pastor Odilon, que honra. Chegamos lá, o pastor Odilon já estava na portaria nos esperando. Falei, meu Deus do céu, melhor do que o porteiro. O meu pastor está me esperando aqui. E aí ele apontou assim para eu parar o carro no estacionamento próximo. Quando eu paro, ele vai lá e faz sinal para eu parar de ré. Quando eu paro de ré, eu desço do carro, eu dou um abraço nele. Eu falei, agora que ele convida a gente para subir. Ele falou assim, Marcelo, te chamei aqui, que tem essa montanha aqui de reciclável para levar para a igreja. Eu falei, foi-se o meu café. Eu falei, não, mas depois se eu carregar o carro vai ter o café ainda. Aí carregamos, coloca aquelas coisas lá, abre o porta-mala, fecha aquele porta-mala com dificuldade. Sobrou uns negócios, Flávia estava sentada dentro do carro, já dando risada, né? E ali, ela sentada, o pastor Odilon falou, baixa o vidro. Ela baixou, ele colocou mais umas caixas de leite, de pizza, assim, por trás dela. Ainda bem que aquele carro era todo esfumado, fechamos aqueles vidros. O pastor Odilon falou, Deus abençoe vocês. Valeu, meu pastorzão. A gente ria dentro daquele carro. Eu só falo assim, vai, bobão, você está querendo o quê? Você está querendo honra ou você quer servir? Sabe, queridos, tem uma frase que eu sei que o pastor Marcelo já usou aqui, ele falou hoje dela, e é algo que nós temos para a nossa vida: nunca dê o cajado para quem não sabe manusear uma vassoura. Os próximos líderes, pastores dessa igreja, que será muito mais, não só milhares, mas dezenas de milhares, eles hoje estão no estacionamento. Hoje eles estão, hoje que eu falo, trabalhando em todo o tempo, não só nesse momento, estão limpando o banheiro. Não escolhem serviço, simplesmente servem. É esses que Deus procura, e é esses que nós precisamos observar. Meu irmão e minha irmã, independente de quem você foi ou de quem você é nesse momento, Deus escolheu você.
Quanto vale essa nota? Quanto vale essa nota? Quanto? R$50. Quanto vale essa nota? Quanto vale? Quanto vale essa nota? Se eu pisar nela, não vou rasgar, mas se eu rasgar ela, quanto vale? Alguém aqui veio orando por R$50 hoje? Alguém aqui precisa? Vem cá, irmã. Você levantou a mão? Vem cá. Sim? Você levantou a mão? Vem cá, é seu. Filha, seja sempre ousada assim, que Deus vai te abençoar e te usar muito. Em nome de Jesus. Entenda algo. Você não perdeu o valor que Deus criou você lá na eternidade, para você voltar para a eternidade. Você tem o mesmo valor, independente do que nessa terra você tem passado, ou já passou ou está passando. O valor que Deus te deu é o mesmo, Ele é imutável. Então, simplesmente entenda, Ele te escolheu para fazer grandes coisas. E olhe para as pessoas que estão abaixo do teu cuidado. Todas elas foram escolhidas para fazer grandes coisas, independente se elas estão amassadas, se elas foram jogadas, usadas, julgadas, cuspidas, não interessa, elas têm um valor e elas precisam ser então valorizadas, e você precisa ajudá-las a serem usadas por Deus a cada dia. Entenda isso. E eu gostaria de finalizar esse momento orando com você. Amém, querido? Você pode se colocar em pé. Pastor Marcelo, já vem para cá. Não sei se é tu que vai terminar aqui, né, que vai continuar aqui, mas apesar de nós, Deus quer nos usar para fazer grandes coisas. Por isso, querido, levante suas mãos aos céus nesse momento. Comece a falar com o Pai. Eu sei que não sou eu que simplesmente falo ao seu coração, mas é o Espírito que trabalha no seu coração. Por isso, fale com Ele nesse momento. Senhor, nós compreendemos, ó Pai, o Senhor nos criou na eternidade, para a eternidade. Porém o Senhor nos colocou nessa terra para nós marcarmos essa terra, para nós influenciarmos pessoas, para que elas possam seguir ao Senhor a cada dia e também irem para o céu. Pai, nós temos valor. Pai, eu oro nesse momento por cada irmão, cada irmã que aqui está, cada líder que aqui está, cada pastor que aqui está. Deus, o Senhor conhece o coração. O Senhor sabe, Pai, que nessa noite, embora, Pai, muitos sorrisos haja aqui, Pai, eu sei que há, Pai, alguns líderes aqui que já pensaram ou estão pensando em desistir. Pai, que nessa noite eles não baixem a guarda, mas eles se levantem entendendo: o Senhor me chamou, e é o Senhor que me capacitou até aqui, e é o Senhor que me capacitará, é o Senhor que continuará me usando. Pai, que nessa noite o Senhor venha também e abra os olhos de toda a sua liderança dessa casa, para que eles possam olhar para as pessoas como o Senhor as enxerga. Deus, que eles possam ver aquilo que o Senhor está vendo e aquilo que o Senhor quer fazer na vida dessas pessoas. Pai, eu abençoo e declaro: faz muito mais sobre a vida desses líderes e através da vida desses líderes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.